Boa noite, boa noite. Muito obrigado. Mais uma terça-feira aqui com vocês, mais uma terça-feira de palestra. Lembrando que nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, no nosso espaço Capacitar Treinamento e Multievento, da Rua Vitoriosa, 2096. Lembrando também que nós temos palestra até o dia 3 de dezembro. Lembrando que nós temos palestra em várias áreas de conhecimento. Estou trabalhando com a área de gestão, melhoria contínua, qualidade, saúde, tecnologia, enfim, uma série de palestras em temas diversos que vocês podem aproveitar. Não tendo nada para fazer em casa, vem para o Espaço Capacitar. Toda terça-feira você sempre terá uma palestra nova para poder alimentar aí o seu conhecimento, tá? Então sejam bem-vindos. E queria lembrar que nós estamos nas nossas redes sociais, no Instagram, Espaço Capacitar Treinamentos e Multieventos, também no Facebook, Espaço Capacitar Treinamentos e Multieventos, e você pode nos encontrar também no meu canal pessoal, Edeni Viana, tanto no Facebook, Instagram e também no canal do YouTube. Lembrando que quem vem aqui presencialmente no canal do YouTube recebe as nossas palestras e todos os materiais que foram desenvolvidos para que possa ser aumentar e melhorar o seu conhecimento estão disponibilizados no link do Google Drive que a gente disponibiliza para os que participaram presencialmente. Aqueles que não participaram presencialmente podem assistir a palestra no nosso canal, tanto no Espaço Capacitar quanto no espaço do canal Edeni Viana. Você vai encontrar lá, dividido lá por tema, e você vai encontrar a nossa palestra, tá ok? Então sejam muito bem-vindos e nós vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje trata-se de invenção, criação ou inovação. Para a gente tirar aquele nosso engano de que tudo é igual e é a mesma coisa. No fundo, nós vamos ver que muitas coisas aqui se confundem, realmente, os termos já se confundem, e a forma de trabalhar dentro de cada conhecimento desse aí também é um pouco diferente, mas se confunde quando a gente fala de trabalhar isso aqui na prática. Então a gente vai tirar as nossas dúvidas a partir de agora, estudando aqui esse nosso tema. Tá ok? Bom, como eu sempre começo o nosso bate-papo, nós começamos sempre com um texto daquele nosso livro, daquele nosso manual. Toda terça-feira eu falo aqui para vocês que todos os assuntos que nós comentamos, todas as terças-feiras, de todas essas áreas de conhecimento que eu tenho trazido para vocês têm percebido que existe na Bíblia Sagrada. Então eu gosto de trazer sempre para vocês verem que, se sentir qualquer dúvida, você pode recorrer aos manuais técnicos e científicos, mas também pode vir no nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Você vai encontrar um texto que vai estar orientando a sua vida como uma bússola para que você possa resolver aqueles problemas mais difíceis. E com relação à inovação, invenção, inovação e criação, nós também temos na palavra de Deus falando sobre o tema, e nós vamos ver isso aqui em Romanos 12:2. Romanos, só para a gente lembrar, é uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo, enviando uma carta aos Romanos, dando algumas orientações, exortações, enfim. Mas o que ele fala então sobre esse tema? Vamos lá? A Bíblia diz que não devemos nos conformar com esse século, mas nos transformar pela renovação da mente. Olha só que coisa legal. Você vai falar, pô, mas está falando aqui em transformação, renovação e mudança. Isso tem a ver com invenção, inovação ou criação? Ora, tudo a ver. Porque se você está com a sua mente em transformação, buscando renovação a cada momento, você vai sempre olhar para as coisas do mundo, para as coisas do dia a dia, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para os trabalhos diários, para coisas que você vai fazer no futuro, para projetos, e você vai estar sempre buscar, primeiro, resolver esses problemas, e resolver esses problemas normalmente de forma criativa, de uma forma diferente do que já foi criado. Até porque, se já existe alguma coisa criada, já existe uma invenção, uma criação, uma inovação. Então, quando você está buscando resolver o problema, você está buscando alguma coisa nova. Então, olha só que coisa legal. A Bíblia nos exorta,
motiva, nos impulsiona a estarmos colocando a nossa mente em funcionamento para sempre estar pensando em coisas novas, em resolver problemas, buscando soluções diferenciadas. E é isso que a gente vai fazer aqui, buscando entender a diferença entre esses termos, tá ok? Então vamos lá. E pulou, eu acho que eu fiz aqui a nossa brincadeira de forma errada. Eu vou mostrar primeiro essa imagenzinha que vai aparecer aqui, eu acho que na hora eu fiz a configuração errada. Mas vamos lá. Quem é esse indivíduo aqui? Alguém já ouviu esse termo? Até para poder fazer a associação do termo ao indivíduo? A gente está falando aqui do termo eureka. Bom, o termo eureka, ele foi atribuído ao filósofo, um filósofo que a gente diz que é um filósofo grego, porque no momento em que nasceu esse filósofo, matemático, enfim, naquele tempo, as pessoas eram astrônomos, física, matemáticos, ou seja, filósofos, eram basicamente tudo, né, de várias formações. Mas a gente conhece como um filósofo matemático. Ele era siciliano, só para vocês lembrarem, é uma ilhazinha, no finalzinho, lá do lado do finalzinho da Itália, lá do lado da Bota, tem uma ilha, essa ilha é a ilha da Sicília, e na época em que Arquimedes nasceu e viveu por lá, ele existia um reinado da Sicília, reinado por um rei que tem esse nome, eram 2 segundos desse período em que viajou teve essa grande ideia, eu vou entender que grande ideia foi essa. E esse filósofo era o Arquimedes. Inclusive, o Arquimedes é atribuído a ele, inclusive por conta desse experimento, uma teoria que nós chamamos a teoria do impulso, que é aquela que quando você mergulha na piscina, a piscina te joga para cima, faz com que você boie. Entendeu? Isso é uma teoria física comprovada e foi atribuída, então, esse por conta dos achados dele, que a gente vai contar aqui para vocês. Então, esse é o Arquimedes. Arquimedes é quem criou esse termo. Eureka. Então, o que significa eureka? Bom, eureka, pode ser com K, com C, não importa. Ele em grego significa encontrei, achei. Achei o quê? Achei uma solução para um problema. Vi uma luz divina na minha cabeça de um problema para resolver. Vi uma luz divina na minha cabeça e eu simplesmente falei assim: caramba, encontrei a solução. Eureka. Basicamente é isso. Bom, e é uma famosa exclamação atribuída a esse matemático grego chamado Arquimedes de Siracusa. Ele viveu, na verdade, nesse período aí, de 287 a 216, a 212, não tem uma data muito correta, mas antes de Cristo. E nesse momento reinava, imperava no mundo o Império Grego. Por isso, ele mesmo nascido na Sicília, ele é conhecido como como filósofo grego, por conta do Império grego, que, na verdade, rondava, né, naquele momento, estava instituído no momento. E depois ele foi se juntando com um romano, aí ele chamou-se Império Greco-Romano, e por fim, a gente conhece que foi o Império Romano, nesse período aí próximo ao nascimento de Cristo, já estava instituído no mundo o Império Romano. Então, basicamente, se a gente for colocar ao pé da letra, Arquimedes, ele na verdade não era grego, ele era italiano. Ok? Bom, então isso aqui é quem é Arquimedes. Arquimedes preferiu essa palavra quando descobriu como resolver o complexo dilema apresentado pelo rei Hierão II. E que problema era esse? O rei queria saber qual era o peso em ouro da sua coroa. Só que eles não tinham meio de fazer, não existia uma balança simplesmente para pesar aquilo ali. Eles teriam que derreter a coroa para pegar um outro punhado de ouro com a mesma proporção, com a mesma densidade, para poder fazer a comparação. Ele não podia pegar simplesmente a coroa do rei e fazer o derretimento dessa coroa. Foi quando ele foi tomar um banho
E aí, não se sabe se era uma piscina, se era uma banheira de ofurô, o que era aquilo, mas enfim, ele tomando um banho, ele percebeu que quando ele mergulhava, a mesma quantidade de água que ele afundava, a água dentro da banheira, da bacia ou da piscina lá, ela subia na mesma proporção. Foi quando então esse problema foi basicamente resolvido. Porque ele pensou, poxa, se eu pegar a coroa, jogar ela dentro d'água, ela vai deslocar a mesma quantidade de água, eu vou conseguir então ter ali uma proporção do peso da coroa com o peso em ouro específico. E aí conta essa historinha que é exatamente esse. O Arquimedes sabia sobre o volume do ouro em sua coroa. Arquimedes sabia que para isso deveria determinar a densidade da coroa para comparar o peso com o ouro. Bom, mas como fazer isso? O problema complicado era como medir o volume da coroa sem a derreter. Então tinha que derreter a coroa. Arquimedes descobriu a solução quando entrou numa banheira com água e observou que o nível da água subia quando ele entrava. Concluiu então que para medir o volume da coroa bastava mergulhar a coroa em água e calcular o volume de água deslocado, que deveria ser equivalente. Conta-se que ele saiu nu, correndo pelas ruas e gritando eufórico, eureka, eureka, eureka. Ou seja, resolveu o problema do rei. Bom, a gente não sabe se essa história é realmente verídica, de sair nu pelas ruas, mas uma coisa é certa: esse rei, esse imperador na época, não dá para saber se ele é rei ou imperador, ele era um tirano. Então, possivelmente, a gente entende que ele faz uma solicitação ao seu servo, e se aquele servo não resolve o problema, a solicitação que ele passou, provavelmente ele iria mandar matar aquele servo. Então, assim, a felicidade dele de ter achado a solução do problema foi tão grande que aí ele esqueceu até que estava sem roupa, saiu gritando nu pela cidade, eureka, eureka, eureka. Então, o que ocorre? O eureka é exatamente isso. Você tem um problema na sociedade. E o que você faz? Começa a pensar, cara. Você para, você começa a olhar para tudo quanto é lado, você busca conhecimentos que você já tem, você busca conhecimentos novos, você busca informações em tudo que você tem ao seu redor e que é necessário para que você possa, a partir dali, buscar uma solução. E quando essa solução acontece, exatamente uma luzinha que acende na tua cabeça. E essa luzinha é exatamente o eureka. Tá? Essa história e muito mais eu busquei lá no site do Wikipedia. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, procurem lá no Wikipedia a história de Arquimedes, ou simplesmente coloca lá eureka. Aparece uma série de sites falando sobre o que é o eureka, e aí você faz o seu acesso lá e vai conhecer um pouco mais da história, ok? Bom, e aí nós vamos saber então qual é a diferença entre os termos invenção, criação ou inovação. Então, o que a gente tem? Invenção. A invenção é o ato de criar algo novo, ou seja, que não existe sob nenhuma hipótese. É algo realmente inusitado, que não existia anteriormente, como um novo produto, uma nova máquina, um novo processo, uma nova tecnologia. Ou seja, pode estar ligado à tecnologia, processo, não importa, mas é algo novo que ainda não existe. A criação de um processo, uma técnica ou produto inédito, divulgada por artigos, que pode ser científico, registrada por meio de patente, normalmente quando é algo novo, uma criação dessa, para que você não seja copiado, plagiado, a gente faz um registro. Pode ser também, se no caso for, falando agora em tecnologia, pode ser uma registro ou patente de software, que é diferente de patente de algo industrial, e que já possua um protótipo, algo que seja tangível. Não basta ser uma ideia para que você registre, por exemplo, no INPI. Ele precisa ter um protótipo para saber se aquilo pode ser construído, para saber se aquilo tem realmente uma funcionalidade. Ou havendo a funcionalidade, aquilo é passível de registro, ok? Ou seja, tem que existir uma experimentação. Bom, normalmente a invenção é um processo individual. Não é um processo, não é que você não possa inventar algo em grupo, até existe essa possibilidade, mas normalmente o inventor, ele é um pouco mais individualista, ele está pensando diversas coisas com ele próprio e acha determinadas soluções que muitas vezes não dá para você compartilhar, porque são coisas realmente
inusitados que só está na cabeça dele. Como o caso do Arquimedes tomando banho na banheira nu, ele com certeza estava sozinho lá tomando banho quando teve essa grande ideia. Se ele não estivesse sozinho, talvez não tivesse despertado, porque ele estava com um pensamento em outras coisas. Ok? Bom, então invenção nós já vimos que é algo inédito. E a criação propriamente dita? A criação é o ato de conceber novas ideias. Está parecido. Muitas vezes são subjetivas e de difícil mensuração. Quando a gente fala de criação, nós já podemos estar falando de invenção. Uma invenção precisa ter um protótipo, a criação nós já pode estar no mundo das ideias. Olha só que coisa interessante. Porque é subjetivo, pode ser subjetivo. Bom, criatividade é a capacidade de gerar novas ideias, novos conceitos. Ou seja, se estou gerando um conceito, não é algo material, é algo já intangível. Mas pode ser também criação de novos produtos, algo mais tangível, novos processos, ou seja, formas de fazer coisas, que até o momento da sua geração eram desconhecidos do Criador, ou seja, ninguém fazia daquela forma ainda. Uma ideia criativa pode ser resultado da imaginação, da combinação de ideias, da experiência de um grupo, nem sempre tangível, como o caso da invenção. A invenção ela é tangível, no caso da criação, ela não necessariamente precisa ser. Pode estar realmente no mundo das ideias. Como eu falei lá na invenção, que normalmente é um processo individual, no caso da criação, ela já é um processo que acontece normalmente em grupos, em conversas, em discussões, e aí você acaba gerando novas ideias a partir dali. Pode ser desenvolvido individualmente ou em equipe, como eu falei. A invenção necessariamente, normalmente, ela é individual. Já no caso da criação, normalmente, inclusive quando vai se passar por um processo de ideação e criação, é mais comum que a gente faça isso em grupo, até porque existem várias técnicas de você fazer esse desenvolvimento em grupo. Ok? Então isso é a criação. E por fim, a inovação. A inovação é um termo mais atual, não é um termo mais atual no sentido de que só existe agora na atualidade. Não. O termo inovação é um termo antigo, né? Como as outras também, como a invenção, como a criação, só que hoje é mais comumente utilizado. Por quê? Nós hoje temos, tanto com relação à criação quanto à inovação, o objetivo de resultados, de colocar aquela coisa para poder ter um resultado comercial e que aquilo possa se replicar, se potencializar. Quando a gente está falando de coisa nesse sentido, de exponencializar, de multiplicar, nós estamos pensando em algo que seja inovador, pensando principalmente em resultados que sejam plausíveis. A invenção não necessariamente ela pode servir na sociedade. Já a inovação não, ela tem a obrigação de ser. Então, para ser chamada inovação. Então, vamos lá. É o processo de transformar uma ideia, é uma invenção, em algo que tenha valor para o mercado, introduzindo melhorias, aprimoramentos e mudanças significativas em algo que já existe. Isso é uma outra característica. Na inovação, não é necessário que seja algo novo. A gente ouve a palavra inovação, faz uma relação com o novo. Não necessariamente. Eu posso ter uma criação sendo algo de inovação. Por quê? Pode ter um valor para o mercado, pode ser algo tangível e intangível. Mas não necessariamente necessita ser. Pode ser simplesmente algo que já exista, mas qualquer melhoria que gere valor naquilo que você já fazia, isso já é chamado de inovação, desde que tenha valor para o mercado, ou seja, que o mercado consiga observar que aquilo serve para alguma coisa e possa ser, logicamente, precificado. Também a aplicação prática de uma invenção. Uma invenção, quando eu coloco ela na prática, ou seja, eu gero o valor dela no mercado, essa invenção, ela passa a ser uma inovação. E que pode ser em produtos, serviços, processos, mudanças organizacionais, ou seja, quando a minha empresa faz uma reengenharia, quando a minha empresa faz toda uma mudança de modelo de negócio, isso também pode ser chamado de inovação. A inovação pode ocorrer de duas formas: criando algo novo, eu falei que podia estar relacionado à invenção, e melhorando algo que já existe. Então eu posso utilizar o termo inovação tanto para algo novo quanto para algo que já existe, desde que, lembrando da premissa, ela tem um valor para o mercado, ok? E que você possa potencializar, exponencializar e precificar.
pode ser desenvolvido individualmente ou em equipe. Da mesma forma, eu posso ter uma inovação mais individual, mas também é muito mais comum a gente ver processos de inovação sendo desenvolvidos em trabalhos em equipe. Ok? Bom, e como funciona a invenção? E aí a gente vai fazer esse exercício para os três termos: a invenção, criação e inovação. A invenção costuma surgir de um processo criativo. Também, a pessoa está parada lá para inventar o eureka. Por que é criativo? Porque você está criando, lembra do Arquimedes na banheira? Ele está vendo o corpo dele levantar e a teoria do impulso fazendo com que o corpo dele seja projetado para cima, e ele faz o deslocamento da água na mesma proporção quando o corpo dele desce. Ou seja, ele está, a partir desse movimento, dessa experiência, ele está compreendendo o que está acontecendo, e a cabeça dele está fazendo as criações ali, tentando compreender o que está ocorrendo e fazendo associações, sem ter necessariamente foco mercadológico ou objetivo comercial, como eu tinha falado. Não necessariamente precisa. Por exemplo, no caso do rei do Eureka, ele não está pensando em vender a coroa do rei e nem utilizar o que ele encontrou para fazer nenhuma experiência específica de mercadológica, mas ele estava tentando resolver o problema, que era o problema do rei, que tinha feito uma solicitação a ele. Então, um objetivo comercial determinado, mas deve ser implementado em no máximo 2 anos da data de concessão. Na verdade, isso aqui a gente tira da teoria, mas não necessariamente isso acontece. Tem invenções que a pessoa demora muitos anos para desenvolver. Não necessariamente 2 anos, mas a teoria nos diz que para ser considerada uma invenção realmente que tenha valor e tudo mais, a gente tem um prazo para que isso ocorra. Mas a gente estava falando aqui, a invenção é algo que está na cabeça do seu próprio inventor, então pode acontecer a qualquer momento. A invenção costuma ter um protótipo, a gente fala isso aí. No caso, pode ser um artigo científico, um equipamento, um artefato, um produto, um modelo específico, ou seja, o produto já existe, mas você modifica o modelo. Isso também pode ser uma invenção. 3 pontos devem ser detalhados: a descrição do invento, dizendo o que ele é. Então, quando você está inventando, você tem que dizer o que é aquilo, para que serve, ok? Escrever de forma clara e concisa a arte de como fazer aquele invento. Então, você está detalhado, porque alguém tem que saber como é que aquilo é feito. Não vai ficar só na cabeça do seu inventor, porque senão você não consegue desenvolver aquele protótipo. E descrever o melhor modo de usar, ou seja, tem que dizer o que é, como eu desenvolvo aquilo e como é que eu uso aquilo. Porque tudo bem, eu construí. E como é que eu faço o uso disso? Então é necessário que o seu inventor saiba exatamente como fazer esses 3 pontos de forma detalhada para ser caracterizado então como uma invenção. Ok? Bom, e a criação? A criação é um processo criativo que perpassa por uma série de etapas em que a pessoa ou uma equipe segue para gerar ideias e transformá-las em algo visto em algo tangível. Ou seja, pode estar no mundo das ideias, mas depois ele vai se transformar em algo tangível, algo que você possa comercializar. Envolve a combinação de conhecimentos, experiências e imaginação para resolver problemas não resolvidos anteriormente. Então existem problemas, ninguém conseguiu resolver aquele problema, uma ideia criativa pode ajudar a resolver aquele problema. Utiliza-se de métodos, técnicas e ferramentas para auxiliar nesse processo de criação. Um processo de invenção, eu também posso utilizar algumas ferramentas e técnicas para ajudar no processo de invenção, mas a invenção ela surge mais de forma individual mesmo, sem uso de muita técnica, de muita ferramenta. É aquilo que é o eureka, é aquilo que vem do insight da pessoa, do estalo. No caso da criatividade, não, você força que aquilo aconteça através da utilização dessas ferramentas. Como funciona a inovação? A gente viu a criação. A inovação é um processo criativo contínuo, ou seja, é um processo que não para. É mais do que apenas ter uma nova ideia, uma invenção ou uma criação. É um processo complexo que envolve a transformação de ideias em soluções que agregam valor para o mercado e para a sociedade. Como a gente já falou anteriormente, uma inovação, ela prevê que seja útil para o mercado, que seja útil para a sociedade.
É importante ressaltar que no âmbito das empresas, a inovação é um processo contínuo e interativo, ou seja, é cíclico, não para nunca. As empresas que mais se destacam são aquelas que cultivam a cultura da inovação, incentivando a criatividade e a experimentação em todos os níveis da organização. Ou seja, busca-se hoje que as empresas sejam empresas de inovação, que estejam sempre motivando as suas equipes a estarem sentando, conversando, discutindo, para que o que já existe na empresa possa ser sempre melhorado. E também incentivando que possa ser criado coisas novas, processos novos que não foram implementados, sejam implementados, que produtos novos que ainda não existem naquela empresa possam ser desenvolvidos. Então, é um processo que a gente estimula que as organizações busquem fazer. Bom, tentativa e erro é a parte do processo, porque é muito comum estarmos em empresas que não aceitam o erro. Se fez um erro, você é punido pelo erro. Uma empresa de inovação é o contrário, ela busca incentivar, porque entende-se que se a pessoa está tentando, mas está errando, significa que ela está buscando fazer mudanças, até porque, até que se experimente e até que se tenha determinados resultados, para saber se aquilo funciona mesmo ou não, você não tem certeza se aquilo vai dar certo. Então, pode acontecer de dar errado. Então, é estimulado. É lógico que ele fala assim, pô, mas é defiando, eu vou aplicar dinheiro nisso, eu vou aplicar recursos. É claro que os métodos, técnicas e ferramentas, elas diminuem a possibilidade de você ter erros. Mas, quando você está num processo de inovação, sua empresa entrou nesse sistema de inovação, ocorre que mesmo com todas essas coisas, levantamento, projetos de risco, planejamento de risco e tudo mais, pode acontecer o erro, as pessoas sabem que não serão punidas por aquilo. E é interessante porque, principalmente na metodologia da pesquisa, a gente compreende que todos os experimentos que deram errado, eles não são chamados de problemáticos. Por quê? Porque sistematicamente falando, quando você tem os erros acontecendo, você é um pesquisador, você vai olhar para aquele experimento em que deu erro, para que você no seu não cometa o mesmo erro. Então ele faz com que você faça novos direcionamentos do tipo de trabalho que você está fazendo. Então ele ajuda a outros pesquisadores a seguir por caminhos diferentes daqueles que foi percorrido por aquele pesquisador que cometeu, não chegou no resultado esperado. Na verdade, a gente não chama isso de erro, a gente chama que nós encontramos outro resultado que não era o resultado que se esperava. A gente vai falar, vamos falar da cura da Covid. Muitos pesquisadores colocaram ali empenho para tentar buscar a cura da Covid. Muitos chegaram em soluções que não encontraram a cura, mas os que chegaram viram o caminho que foi seguido por aquele pesquisador e deixaram de seguir por aquele mesmo caminho, para que não desse os burros na água até que se achasse uma solução. E essa é a ideia, por isso não se pune erros em pesquisas desse tipo. Okay? É necessário atentar-se para quê? Atentar-se para um projeto de inovação, criação ou invenção, quando a sua empresa ou você está buscando isso, saber primeiro se ele é viável. Aquilo é viável? Ele é desejável? Desejável não só por você, também não é uma coisa que é simplesmente para você. Sim, uma invenção pode ser importante? Pode. De repente eu quero fazer alguma coisa que no momento só vai servir para mim, para resolver um problema pontual. Sim. Mas quando a gente também está, principalmente nas organizações, nós buscamos algo também que resolva o problema da sociedade. Mas vai ser desejável por alguém. Você não vai fazer algo que seja praticável, que seja desejável. E por fim, é praticável. É possível fazer aquilo na prática? Então, existe esse tripé aqui para você analisar antes de começar a colocar recursos sobre aquilo, recursos financeiros, pessoas, enfim, para saber se realmente ele atende esse tripé, se vale a pena continuar tanto no processo de invenção, criação ou inovação. Bom, o que é necessário? Quando a gente está falando de algo inédito, é importante que você tenha um registro. Por quê? Para evitar exatamente que aquilo seja plagiado, que seja copiado. Hoje, a gente falando em termos de tecnologia, fica um pouco mais difícil você prever todas as coisas em todos os lugares. Então, é muito comum você ver coisas sendo
copiadas e plagiadas, mas ainda assim é importante que você saiba que é possível, atendendo a alguns requisitos, você fazer fazer um registro para que garanta que aquilo está protegido pela sua patente, protegido para você, como você sendo o verdadeiro autor daquilo. Então, alguns requisitos para que você possa registrar são ser nova em âmbito mundial, ou seja, ninguém fez isso aí no mundo. Ser um resultado de atividade inventiva, ou seja, ele é eureka, não é algo que já existe para melhorar. Ter aplicação industrial, ou seja, ser produzido em escala. Então, você poder depois produzir isso de forma a escalar, então você consegue proteger aquilo com registro de patente. Seguir alguns passos. Que passos são esses? Bom, ideação e pesquisa, ou seja, você criar a ideia, pesquisar sobre o tema, sobre o assunto daquilo que você quer executar. Então, você vai criar, você vai pesquisar, vai buscar, investigar sobre aquilo. Você vai passar por uma triagem, porque com várias ideias você não vai desenvolver tudo. Você vai selecionar, classificar aquilo que efetivamente vai fazer, vai ser viável, vai ser praticável, enfim, vai ser desejado. Você vai passar por um processo de prototipação e desenvolvimento. Prototipar é fazendo aquele, o MVP, o mínimo produto viável, que é para você saber se aquilo funciona, se tem aplicação, se tem design, enfim, o mínimo possível. Tá? E desenvolver, propriamente dito, para aquela coisa funcionar. Em seguida, você vai experimentar. Você vai botar aquilo para funcionar, as pessoas vão ter que usar para dizer que aquilo é bom. Você vai pivotar, e a gente tem um termo de pivotar que seria exatamente colocar, mudar de rota, ou seja, você está fazendo uma coisa, quando você pivota, você muda a rota. Não necessariamente, se você é uma empresa que já faz muitas coisas, você vai mudar totalmente de rota para fazer aquela coisa nova referente à inovação, invenção ou criação. Mas normalmente, quando você é uma empresa pequena, você tem aquele estado de algo que pode mudar a história da sua empresa, então você também aplica esse conceito do pivotar em cima da tua empresa baseado nesse projeto inventivo. Mercantilização e comercialização, que é botar a coisa à venda depois disso tudo feito. Depois você vai gerir isso. O que está acontecendo? Número, gerir as vendas, enfim, a utilização, vai começar a gerir. E por fim, você vai ter resultado dessa gestão, desse controle, desses números, indicadores que foram levantados, e você vai ajustar isso para melhorar, no caso, o número de vendas, de saber se realmente as pessoas estão gostando do seu produto, se estão utilizando da melhor forma, se as pessoas querem que aquilo seja melhorado, ou seja, então você vai ajustar de acordo com os resultados da sua gestão. Então, esses são os passos da invenção, criação ou da inovação. Amparar sobre os seguintes pilares. Então, alguns pilares são fundamentais para esses três conceitos, que é a visão e o direcionamento, ou seja, você tem que pensar à frente se aquilo realmente faz sentido, não só naquele momento, mas faz sentido também a curto, médio e longo prazo. O direcionamento está ligado ao que a minha empresa faz. Eu vou direcionar, vai mudar de rumo, não vai. Está seguindo no mesmo rumo, mas aquilo vai ser para o rumo que eu quero seguir na empresa, aquilo está direcionado a isso. Está ligado à cultura e engajamento, porque as pessoas vão receber um produto inventivo, a minha empresa precisa estar dentro dessa cultura da inovação, da criação, da invenção. Então eu preciso criar essa cultura para que as pessoas possam estar sempre buscando fazer isso, e também o engajamento. Não adianta a pessoa estar culturada a fazer, mas não se engaja nos projetos. Então o engajamento é fundamental. Recursos e infraestrutura. Com certeza, para você desenvolver tanto produtos de criação, invenção e inovação, precisa de recursos materiais, recursos financeiros, de espaço, de ambiente, infraestrutura de uma forma geral. Estrutura e processos. A diferença da infraestrutura é que a infraestrutura é a base para que você monte uma estrutura. A infraestrutura é a base. A estrutura é a forma já em possibilidade de funcionamento. E aí você tem esse processo, porque você já tem uma estrutura de inovação, criação e invenção, e aí você vai criar os processos, porque
para cada empresa vai ter a sua forma de inovar, de criar e de inventar. Você vai criar um passo a passo para que você possa desenvolver essa cultura da inovação, invenção ou da criação. Bom, quais são os domínios da invenção, da inovação ou da criação? Ele pode estar em nível organizacional, baseado apenas no modelo de negócio, nos métodos, técnicas e ferramentas que a sua empresa utiliza para desenvolver as coisas, no produto ou no serviço, nos processos de gestão e na produção, no marketing, logística e tecnologia, ou seja, todas as áreas da sua empresa você pode estar aplicando a invenção, inovação ou criação, especificamente, ou em nível organizacional, que a empresa toda ter essa cultura, mas pode ser pontual. Tipos, pode ser uma inovação, criação e invenção de forma ágil, ela pode ser incremental, radical, sustentável, disruptiva, aberta ou fechada. Bom, só para a gente ter uma ideia. De desempenho ágil são aqueles projetos de inovação, invenção e criação que utilizam metodologias ágeis, que é você conseguir fazer um determinado projeto desse de forma adaptável. Isso é ser ágil. Se ela é incremental, ou seja, é aquele que você faz em cima de produtos de invenção, criação e inovação que já existem. Então você vai incrementando aquele teu projeto. Essa é incremental. A disruptiva é aquela totalmente nova. Você vai estar criando, inventando algo que realmente não existe. Ninguém sabe para que caminho vai. É aquele da tentativa e erro. Estão fazendo algo que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém conhece, então podem haver erros. Essa é disruptiva. A radical é aquela que você muda completamente, algo que já existe, mas você faz uma mudança total, completa sobre aquele produto que já existe. É você pegar o Fusca, por exemplo, e chamar o Little Beetle de Fusca também. Você vê que são coisas completamente diferentes, mas aquilo é um Fusca. Então, se for uma mudança disruptiva, você sai de um carro que custava 40 mil reais, que era um carro popular, e passa a ter o mesmo Fusca custando. Essa radical, você passa a ter um Fusca custando 200 mil. Então, essa é uma mudança radical num projeto que continua sendo Fusca, mas mudou radicalmente aquilo. Você vê outros projetos nesse sentido. Tá, ok? Aberta ou fechada, aberta que pode ser no âmbito externo à sua empresa, você vai buscar ideias, inovações de fora e tal, para poder compor aquilo que você está querendo desenvolver na sua empresa. Se ela é interna, dentro do âmbito da organização, pensando só naquele mundo, naquela cultura, nas coisas que você já faz e desenvolve, e você vai fazer então um projeto de inovação, criação e invenção de forma fechada. Bom, classificação. Ela pode vir, quais são as fontes que geram você inventar, criar ou inovar? De mudanças no mercado. Como o mercado muda, então força você a pensar em inventar, criar novas necessidades, pode ser da sua empresa ou do mercado. Você pintou novas necessidades, a necessidade de inventar, criar ou inovar. Avanços tecnológicos, mudou a tecnologia, a empresa precisa mudar e se enquadrar. Reentrantes, são novas empresas, concorrentes. O concorrente entrou, me forçou a ter que inovar, criar ou inventar. Então, são algumas fontes que me fazem, pode ser interna ou externa, que me fazem pensar nesse mundo de inovação, criação ou invenção. Quais são as variações disso? As variações podem ser num nicho específico, não precisa ser no âmbito global daquilo que você faz, mas pode ser num nicho. Por exemplo, eu vendo roupas, de uma forma geral, mas eu tenho um nicho específico desse segmento, que é, por exemplo, roupas esportivas masculinas. Só houve necessidade de mudar nessa área. Bom, mudar, ou inventar, criar ou inovar nessa área. Não preciso mudar todo o meu panorama no segmento de vestimenta para poder atender, porque só foi naquele nicho específico. Okay? Pode ser no mercado como um todo, aí pode ser no segmento, pode ser no mercado, porque pode, inclusive, eu tenho que mudar o meu mercado. Isso também pode ser invenção, inovação ou criação. O mercado de roupa não está legal, ninguém compra mais roupa. Enfim, eu não consigo mais inovar, comprar maquinário muito caro, vou mudar, ao invés de vender ou fabricar, eu vou alugar o que já tem, enfim, muda
completamente o mercado. O mercado era de venda, passa a ser o mercado, por exemplo, de aluguel. É um exemplo. Essência da marca, a gente está falando de algo intangível, mas eu posso ter criação e inovação com relação à essência da minha marca. Você vai ver várias empresas mudando marca, mudando conceito da marca, mudando cores da marca. Isso é uma série de coisas, formato da logo, da sua marca, enfim. Então é possível que seja feito e propriamente dito dos produtos ou dos serviços oferecidos. Você pode mudar os produtos, mudar a forma do produto, mudar o design do produto, enfim. No caso do serviço, mudar o processo como aquilo é executado, mudar o sistema de atendimento ao cliente, por exemplo, se for um determinado serviço. E aí você tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas também e fazem parte das variações que você faz em cima da criação e inovação ou da invenção. Bom, os erros mais frequentes e as causas. Uma delas é a falta de uma cultura de inovação. Não adianta você querer inovar, inventar. A invenção, como é algo mais individual, a pessoa pode pensar em uma coisa, posso querer inventar aquilo. Às vezes você inventa coisas que não precisa nem ter recursos financeiros para aquilo. Às vezes você utiliza um elástico, um palito de dente, você cria algo. Não é muito comum, mas pode acontecer. Mas, para você inovar e criar, você precisa ter uma cultura. Sua empresa tem essa cultura. Então, você está trabalhando com produto, serviço, segmento, você precisa ter uma cultura para que as pessoas possam já entrar na organização com com esse espírito. Então, é uma cultura. Não é necessário. Muitas empresas ainda não possuem uma cultura que incentive a criatividade. Exatamente pensando que se a empresa ela fica muito preocupada com o erro da pessoa, já tem uma coisa, faz o erro, ela toma uma advertência, uma suspensão, alguma coisa do tipo, a pessoa não quer inventar nada. Ela quer fazer o que já está ali, que é o arroz com feijão, porque ela sabe que se fizer diferente vai ganhar um carão, então ela fica na tela. Se já tem essa cultura, não, ela faz porque sabe que ela vai ser incentivada para aquilo. Falta de alinhamento com a estratégia da empresa, então é importante que as pessoas saibam, já tem a cultura, mas não basta ter a cultura. O que a minha empresa busca? Qual é a visão estratégica da minha empresa? Onde ela quer chegar? Então as pessoas precisam saber disso para que elas possam estar trabalhando os objetivos estratégicos, as dimensões, criação e inovação, baseadas nos objetivos de estratégia. Não adianta a minha empresa ser do ramo automobilístico e eu querer criar, por exemplo, inventar algo que seja do ramo, sei lá, do desenho animado. Não tem nada a ver. A empresa não vai incentivar isso, porque não está ligado aos objetivos estratégicos da empresa. Então é importante que as pessoas conheçam esse objetivo estratégico para que elas possam se alinhar. Medo ou fracasso, como eu falei. A pessoa tem medo de errar, ela não vai inovar. A empresa não incentiva isso, ela não vai querer inovar, ela vai trazer isso para a cultura dela. Falta de recursos, da mesma forma, você sem grana fica mais difícil, não é só dinheiro, mas recursos materiais, você não tem tecnologia para aquilo, você não tem pessoas capacitadas para aquilo, você não tem recursos humanos, como você vai querer inovar ou inventar? As pessoas não estão treinadas nesse sistema. Falta de comunicação e colaboração, ou seja, se não existe comunicação entre as estratégias da empresa e as pessoas que estão envolvidas que podem criar, fica complicado. Você não tem como se comunicar, você não tem como saber o que as pessoas estão fazendo, você não consegue saber o que a empresa deseja, e aí não dá muito certo. Priorizar a quantidade sobre a qualidade. Então, se a empresa prioriza a quantidade sobre a qualidade, também é muito difícil você inovar, porque a qualidade não necessita de muita coisa, a quantidade não necessita, você simplesmente faz a coisa que você reproduz aqui. Então, se você vai melhorar o processo de inovação, possivelmente você melhora o que você faz. Mas você não está preocupado com isso, você quer colocar a quantidade para frente. Se você tem essa cultura, você não vai inovar. Não ouvir o cliente, principalmente no processo de inovação, porque a inovação sempre é para fora. Então, você precisa ouvir quem está lá, saber se a pessoa efetivamente quer aquilo ou não. Se você não ouve, você pode até inventar, criar ou inovar, mas aquilo vai ter serventia. Se for em termos da tua organização, ou se você consegue ganhar dinheiro com aquilo, pode ser que não consiga, porque você não ouviu efetivamente quem necessita. E resistência à mudança. Se você tem resistência à mudança, se sua empresa tem resistência à mudança, como é que você vai inovar? Porque inovar, inventar
ou criar, requer fazer algo diferente daquilo que você sempre fez. Então, se você não tem essa cultura, você não consegue, você é resistente a essa mudança, você não vai estar dentro dessa cultura da imersão, inovação e criação. Bom, os métodos e ferramentas. Esses são diversos métodos, técnicas e ferramentas para você fazer isso. Eu citei algumas delas aqui, como por exemplo design thinking, design estratégico, metodologia, benchmark, enfim. Tem uma série delas, todas podem ser usadas individualmente, isoladamente, podem ser utilizadas em conjunto com as outras, podem utilizar metodologias que se complementam, e aí não importa. Você pode escolher, tem várias, porque só citei algumas, mas existem diversas ferramentas para que você possa inovar. E finalizamos o nosso bate-papo. Aqui tem algumas referências para que você possa se aprofundar um pouco mais sobre o que a gente falou. Para quem assiste a aula presencialmente, recebe aquele link onde tem todo esse material guardado lá para vocês. E qualquer dúvida, eu sempre deixo à disposição no telefone ou no e-mail para que você possa, querendo se aprofundar um pouco mais sobre o tema, possa bater um papo comigo. Estou sempre à sua disposição. Tá legal? Então por hoje é só. Agradeço a todos. Valeu, até a próxima.